Mas não precisa ir a algo que você nunca fez ou nunca pensou em fazer. Comigo foi assim, foi a quaresma inteira visitando o Santíssimo como um propósito. O Papa Francisco estava conosco até ano passado. Às vezes pode ser, eu quero voltar para a fila de comunhão. E principalmente se essa é a sua primeira quaresma, faça isso. Então que penitência é essa para mim? Nenhuma. Talvez você esteja se convertendo agora e falando, vou ver minha primeira quaresma. Quaresma chegando e eu preparei aqui 4 dicas e mais um bônus. Para você que já viveu várias quaresmas, para você que vai viver pela primeira vez, para você que viveu meia boca, algumas aí agora quer levar a sério, 4 dicas para não deixar esse tempo passar em vão. Vem comigo. Para quem não sabe, a quaresma é um período após o carnaval em que a igreja convida os fiéis a entrarem em jejum, a oferecer esmola, a praticar a caridade e a viver mais, a intensificar a vida de oração. Isso tudo como uma preparação para a maior festa, para o ápice da vida cristã, que é a Páscoa e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é celebrado lá no domingo de Páscoa, lá no final da quaresma. Primeira dica para viver bem a quaresma: autoexame. Não um exame de consciência que a gente faz para confissão, tá? Mas você saber de onde você está partindo. Por que isso é importante? Para eu não definir o modo como eu vou viver a quaresma baseado em como o Frei Gilson faz, porque eu não vou conseguir, é muito acima. Mas também para eu não colocar algo que vai ser fácil para mim. Colocar esse período de acordo com a minha vida atualmente. Por isso é muito importante você avaliar de onde você está saindo antes de definir penitência, antes de definir quais orações vai fazer, antes de definir o que vai acontecer, se vai na missa, se não vai, se vai isso, se vai aquilo, vai missa diária, às 6 da manhã. Independente disso que você vai fazer, antes de tudo, faça um exame próprio. Peça ao Senhor, faça uma oração para isso. Use um tempo de oração, busque saber isso e procurar se examinar e falar, Senhor, onde que eu estou e aonde que eu quero chegar? Se precisar, pede ajuda para um padre, para algum diretor espiritual, para algum amigo, mas saiba de onde você está saindo, para daí sim tudo fazer sentido para você. Legal? Então, primeira dica, um bom exame, uma boa avaliação da onde você está hoje. Dica número 2 para você viver bem a quaresma. Uma vez que eu sei aonde eu estou, aí sim, defina uma boa penitência. O que seria uma boa penitência? Aquilo que realmente está tomando o lugar de Deus na minha vida. Ou tomando o lugar daquilo que me aproximaria mais de uma santidade. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que para alguém não está conseguindo rezar, não está conseguindo ler, não está conseguindo ter uma vida legal ali com Deus, queria fazer tanta coisa, tanto curso, participar de muitas coisas, assistir pregações, assistir vídeos, assistir isso, aquilo, ir à missa mais vezes e tal, e não está conseguindo e percebe que o que está dificultando é a tela, é o celular. Então talvez para essa pessoa seja uma boa penitência retirar o celular durante a semana. A igreja nos convida à abstinência de carne. Isso é muito bom. Eu recomendo que todo mundo siga isso. Principalmente se essa é a sua primeira quaresma, faça isso. Às vezes a pessoa já está ali há muito tempo, né, sempre ali, guarda esse período de quaresma, faz alguma penitência, então já se abstém de carne durante esses 40 dias. É importante que faça algo a mais porque a carne meio que ficou fácil, sabe? Mas caso você ainda não tenha essa prática, eu recomendo que seja a abstinência de carne. Mas defina uma boa penitência, defina uma penitência que primeiro você consiga cumprir, uma penitência que faça sentido para a sua vida. Não adianta, por exemplo, eu falar que eu vou ficar sem fumar. Eu não fumo. Então que penitência é essa para mim? Nenhuma. Da mesma forma também, não colocar uma penitência muito alta, como eu vou na missa todos os dias, 6 da manhã, ou eu vou rezar o rosário com o Frei Gilson, são 4 da manhã, só que eu vou dormir meia-noite. Cara, fica meio complicado. Então, defina uma penitência que faça sentido para a sua vida, que realmente seja algo que vai ser um sacrifício para você, mas também não coloque muito lá em cima, principalmente agora, se for a primeira vez, que senão a chance de não cumprir é muito grande. A terceira dica que eu dou para você é vida de oração. Principalmente para conseguir vencer a penitência que você colocou e também para cumprir esse propósito, para que algo possa preencher esse vazio que o que você está deixando de fazer durante a quaresma vai deixar.
Se eu deixei de usar o celular, vai ficar um tempo ocioso ali. Talvez realmente eu consiga preencher com um trabalho e estudo que eu estava procrastinando e deixando para trás. Mas preencha o espaço deste tempo com oração. Não precisa acordar 4 da manhã para rezar com o Frei Gilson, tá? Se for essa, ótimo, excelente, gente. Ah, vou só um dia, só na sexta vou fazer isso. Excelente também. Mas não precisa ir a algo que você nunca fez ou nunca pensou em fazer. Tenha uma vida de oração. Se eu não rezar o terço, vou rezar. Pô, mas o terço é muito longo, vou rezar uma dezena por dia. Ah, vou começar a visitar o Santíssimo todos os dias. Comigo foi assim. Foi a quaresma inteira visitando o Santíssimo como um propósito para saber uma decisão a tomar. Então, faça isso. Sabe? Tenha uma vida de oração que vai te fortalecer, porque você está colocando uma penitência. Sem oração a gente não vai conseguir. Então, tenha um propósito de vida de oração. Intensifique a oração durante este mês, durante esses 40 dias. Dica número 4, leitura espiritual. Leia um livro, defina um livro para ler. Aqui nós escolhemos para ler aqui em casa o livro Sermões do Cura d'Ars. Então esse livro vai nos acompanhar durante esses 40 dias. Isso vai nos ajudar muito e ter uma boa leitura espiritual vai ajudar muito você também. Pode ser a biografia de um santo, pode ser algum livro escrito por algum santo, Confissões de Santo Agostinho, excelente. Imitação de Cristo, livro bom, livro de bolso bem pequenininho, você consegue ir acompanhando, são 40 dias, vai acompanhando algumas meditações durante o dia. Filoteia de São Francisco de Sales, um livro feito exatamente para leigos que querem crescer na vida espiritual, excelente também. Para aqueles que vão rezar o rosário com o Frei Gilson, muitas vezes só rezam com o Frei Gilson, mas não sabem nem a função do rosário. O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário, de São Luís Grignion de Montfort. Excelente livro para conhecer ainda mais o poder do rosário. Castelo Interior ou Morada de Santa Teresa d'Ávila. Excelente livro também para crescimento de vida espiritual. Muito bom, recomendo. O Banquete do Cordeiro. Talvez você esteja se convertendo agora e falando, vou ver minha primeira quaresma. Está aqui o Banquete do Cordeiro. Para entender como é a Santa Missa, entender na Bíblia como a Santa Missa acontece nos nossos olhos. Você nunca mais vai ver a missa do mesmo jeito. Vida, do Papa Francisco. Excelente livro, a gente conhecer a história das pessoas que nos inspiram, sejam eles os santos mais antigos, não peguei aqui, mas tem história de uma alma também, de Santa Teresinha do Menino Jesus. A gente conhecer a história dessas pessoas vão nos inspirando, vão vendo que elas passaram por problemas que a gente às vezes está passando naquele momento. E a gente se admira com a inteligência, com a vida de oração, com a capacidade que essas pessoas têm e por isso assumem papéis tão importantes para o mundo e para a igreja. Então, dica número 4, talvez essa seja mais importante. Tenha um companheiro de leitura espiritual. Tenha um livro que vai te acompanhar durante este período para que você possa aproveitar melhor o tempo da quaresma. Porque você fecha a tríade. Manter uma vida de oração ordenada, você está aprendendo mais. Lembra lá, o tempo que eu vou ter a mais com aquilo que eu estou colocando como penitência, eu posso colocar um livro para ler. E você está também em terceiro lugar, se fortalecendo para conseguir aquela penitência. Então a gente consegue fechar esse processo com oração, jejum ou penitência e o aprendizado. Dica extra para quem quer viver uma boa quaresma, essa é só para quem ficou até o fim do vídeo. Tenha um propósito para o final da quaresma. Lembra a primeira parte lá, em saber onde você está? Agora a dica é, saiba onde você quer chegar. Em oração mesmo, faça isso, pergunte isso para Deus, peça essa ajuda para ter isso esclarecido na sua vida aí. Senhor, após a quaresma, no domingo de Páscoa, onde eu quero estar? Às vezes pode ser, eu quero voltar para a fila de comunhão. Às vezes, eu quero ter confessado, eu quero estar em uma fase diferente da vida, quero estar conseguindo viver mais, orar mais, rezar o rosário todos os dias, fazer uma leitura, ler mais livros, aprender mais. Saiba onde você quer chegar, isso é muito importante. Porque quando a gente tem esse propósito, a gente vai saber, não que isso seja uma necessidade, mas isso vai nos ajudar, vai ser um combustível a mais para viver esse tempo tão importante para a igreja e a gente chegar preparado, chegar com as vestes mais limpas lá na Páscoa do Nosso Senhor, a festa mais importante da igreja. Para isso que serve a quaresma, uma preparação que nós fazemos para o dia da Páscoa, para a celebração da Páscoa que começa na quinta-feira e termina
lá no domingo com a ressurreição de Jesus. Então, viva uma boa quaresma, Deus abençoe a sua vida e que você possa conseguir ter muito êxito durante esses 40 dias. E espero que essas dicas possam ajudar. Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.